Alinhar produção e sustentabilidade é uma missão das principais empresas do mundo. No Porto, não é diferente. Muitas iniciativas ganham destaque e um guia foi criado para divulgar as melhores práticas. Olha só. O maior complexo portuário da América Latina não para. 24 horas de operação que requer energia e insumos de todo tipo. Porém, de nada adianta uma crescente econômica se a degradação é maior que a produção. Por isso, cada terminal aqui do Porto de Santos adota estratégias próprias de ESG, uma sigla importante sobre o cuidado ambiental, social e de governança. Pensando em difundir as boas práticas de cada empresa, foi criado um guia com exemplos do que funciona na prática, fruto de uma parceria entre setor privado e pesquisadores. Nós temos a principal atribuição de uma associação é a defesa de interesses dos seus associados, né? Mas nós temos duas outras que são muito importantes para nós, que é contribuir para a formulação de políticas públicas e contribuir para o desenvolvimento do setor portuário. Eu acho que esse guia está muito enquadrado nessa contribuição para o desenvolvimento, principalmente nessa área do desenvolvimento sustentável, né? Em razão disso, nós temos um comitê de sustentabilidade e começamos há alguns anos, há 2 anos atrás, a começar a juntar experiências de todos eles para fazer um compilado de contribuições nessa troca de informações entre os terminais para cada um pegar as melhores práticas do outro e fazer isso. Obviamente que nós não tivemos perna para continuar esse trabalho todo, até que apareceu uma universidade, a Universidade Federal do Maranhão, através do professor Sérgio Coutrin, que mostrou interesse em trabalhar conosco nesse. Obviamente que ele entrou com todo o conhecimento acadêmico, né, de fazer isso, e o trabalho grande da formatação do livro foi feita por ele. Mas, obviamente, que nós disponibilizamos todos os nossos terminais para que ele fosse lá, observasse, coletasse as melhores práticas de cada um, nos 3 ambientes, né? No ambiental, no social e no da governança. Ele compilou tudo isso e aí saiu esse manual que nós também achamos um produto muito bom. As chamadas boas práticas podem ser refletidas em ações. Neste terminal instalado no bairro Alemão, em Santos, algumas mudanças vêm sendo adotadas nos últimos 10 anos. Umas mais robustas, como o uso de energia renovável, garantindo a operação sustentável para cada equipamento elétrico por aqui. Em outras, os ajustes são bem mais simples, mas também muito eficientes em relação à sustentabilidade. A gente sempre busca olhar para o passado, né, para os nossos anos anteriores, olhar para os nossos resultados e pensar aonde eu posso melhorar, por exemplo, no consumo de água. Esse também eu acho que é um exemplo muito legal de comentar, porque no ano passado, em 2022, em relação a 2021, a gente conseguiu reduzir 25% do nosso consumo de água. E pasme, isso representa 4,5 bilhões de litros de água. Isso é muita coisa. E não foram com grandes medidas, com grandes investimentos, foram coisas simples. Então, por exemplo, quando a gente vai lá num banheiro ou em algum lavatório, né, e utiliza aquela torneira com acionamento automático, geralmente ela tem aquele arejador, faz um monte de bolinhas. Aquela torneira com aquelas bolinhas, ela gasta em torno de 6 a 8 litros por minuto. Quando a gente substitui por um chuveirinho, ela passa a gastar 1,8 litros. Então, olha a diferença que a gente tem em 1 minuto de consumo de água. Quando a gente projeta isso para um terminal desse tamanho, que tem mais de 1.500 colaboradores, fora os terceiros, né, utilizando água ali, indo ao banheiro, lavando a mão, etc., isso representa uma grande economia. A gente tem a utilização de energia renovável, a gente tem placas de painéis solares em cima dos prédios para fazer o reaproveitamento da energia.
energia térmica, a gente aquece com essa energia água para os chuveiros dos vestiários, então você tem uma economia de energia, você tem reutilização da água, da lavagem dos equipamentos, que passa por todo um processo, a gente tem a questão da reciclagem, recentemente a gente começou a fazer a compostagem dos resíduos orgânicos também, e isso também são boas práticas ambientais aqui do terminal. A sustentabilidade vai muito além das boas práticas adotadas pelas empresas. Este terminal portuário, por exemplo, foi criado em uma área conhecida antigamente como o lixão da Lemoa, um grande problema ambiental de Santos, que passou por uma extensa transformação e que agora só ajuda as questões ambientais e produtivas. Aqui era um lixão de atividades do Porto de Santos, foi lixão por mais de 50 anos e foi remediado, passou por todo um processo de descontaminação. A gente tinha dentro dessa contaminação chumbo, mercúrio, cloreto de vinila, benzeno, contaminantes bem perigosos. E aí passou por um processo que durou mais ou menos 30 meses, durou 30 meses. E depois ainda passou por 2 anos de monitoramento para ver se o processo de remediação tinha sido efetivo. E então funcionou. Hoje você vê o espaço, a implantação do terminal foi um sucesso, gera renda, gera emprego. Tem mais de 3.000 pessoas aqui trabalhando, entre funcionários diretos, se a gente for pensar nos indiretos, então muito mais. Então assim, o simples fato de você acabar com o passivo ambiental é um impacto positivo muito grande aqui para a região. Exemplos que mostram que é possível atingir altos padrões de qualidade e produtividade agindo de forma sustentável no porto. Práticas ambientais inteligentes no setor portuário, que cada vez mais deve incorporar soluções voltadas à proteção ambiental e social. A gente está falando muito em ESG porque a ESG surgiu agora dentro desse tripé, né, que foi feito, mas já tiveram outras estratégias antes, visando justamente essa sustentabilidade. Eu acho que o momento a gente fala muito em ESG, mas isso passa sempre por um processo de aperfeiçoamento contínuo, né? Pode ser que daqui a pouco apareça alguém falando, não, tem mais um, esse tripé tem que ser aumentado, tem que apresentar alguma coisa. Mas eu não tenho dúvidas que o tema sustentabilidade, ele nunca mais sairá da nossa pauta, porque é uma questão de sobrevivência nossa. Quanto que eu sozinho posso fazer de diferença? Só que no mundo somos 8 bilhões. Então se eu, dentre esses 8 bilhões, fizer um pouquinho na minha casa, que seja reduzir 100 litros, 50 litros, além de eu conseguir ter um impacto grande, né, para o planeta e para o consumo dos recursos naturais, eu ainda vou ter aquela economia no final do mês, né, que sobra um pouquinho a mais.